Olá, está começando o Universo da Leitura. Este é um programa do curso de Produção Editorial da Universidade Federal de Santa Maria. Meus filhos terão computadores sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive sua própria história. Quem disse essa frase foi um dos fundadores de uma das maiores empresas de informática do mundo, Bill Gates. Mas seja um mega empresário ou até mesmo um anônimo no meio da multidão, todos nós devemos reconhecer a importância do livro na fase da infância. É um momento muito propício para experimentação e formação de leitores. No programa desse mês, vamos explorar o universo da leitura infanto-juvenil. E para começar a falar sobre isso, os livros infantis, eles costumam ter pouco texto e uma infinidade de cores, ilustrações e possibilidades de interação. Já os livros juvenis, eles costumam ter muito mais textos. Mas quais são essas características? Quando esses livros começaram a ser publicados e como está o mercado aqui no Brasil? Os primeiros livros para crianças, lá pelo século XVII, tinham a missão de passar bons valores e hábitos. Hoje, os livros infantis costumam unir diversão com uma boa dose de reflexão. A poesia também entra com força nas publicações infantis, pela sua possibilidade lúdica de brincar com as palavras. Publicações voltadas para crianças de 2 até 10 anos de idade são consideradas literatura infantil. O conteúdo precisa ser de fácil entendimento e estimulador. Já as obras voltadas para o público entre 10 e 15 anos são consideradas da literatura juvenil. Aí, temas mais complexos como sexo, violência e drogas já passam a ser discutidos. A força do segmento infanto-juvenil no mercado vem, em grande parte, dos livros paradidáticos, termo que abrange publicações literárias ou científicas utilizadas nas escolas. No Brasil, algumas coleções tiveram papel importante no crescimento do setor, como a revista Recreio e a coleção Vagalume, da editora Ática. No exterior, temos José Mauro Vasconcelos, com Meu Pé de Laranja Lima, como o quarto autor brasileiro mais traduzido do mundo. Ainda há muito campo para a literatura infanto-juvenil brasileira explorar e conquistar. Esse mercado merece toda a atenção porque é através dele que novos leitores surgem, que, se estimulados, levarão gosto pela leitura para toda a vida. Algumas iniciativas ajudam a fortalecer os laços das crianças com os livros. Aqui na cidade de Santa Maria, o Ciranda Cultural incentiva a leitura e a autoria do livro por meio de ações em escolas públicas. O projeto é realizado pelos alunos do curso de Produção Editorial da UFSM. Confira a seguir a reportagem com Luciana Minuzzi. Estou aqui na entrada do Instituto Olavo Bilac, onde o pessoal do Ciranda Cultural está fazendo aqui a troca e venda de livros. Eu também estou com a professora Rosane Rosa, que é organizadora do projeto. Boa tarde, professora, tudo bom? Boa tarde. Conta um pouco para a gente, então, como começou o projeto, qual foi a ideia, quantas edições já tiveram? Então, o projeto iniciou na disciplina de Mídia e Políticas Públicas como um desafio dos alunos de produção editorial fazerem uma atividade de democratização da comunicação. E esta já é a 5ª edição, já ocorreu na Escola Augusto Ruski, no Instituto Padre Caetano, na Érico Veríssimo, né? E o objetivo principal, e que agora, mesmo a disciplina não ocorrendo mais no novo currículo, o curso incorporou esse projeto, que é um projeto de educomunicação, é integrado ao programa Educom UFSM. Ele tem como objetivo estimular o gosto pela leitura e tornar acessível, né, o acesso das crianças de escolas públicas ao livro
e a outros produtos culturais. Por isso que, além da Feira do Livro, além do sistema troca-troca, nós proporcionamos oficinas multimídia, de desenho em quadrinho, de vídeo, de rádio, de fotografia, e que vão ocorrer 8 no período da noite, que vai atingir também os alunos do EJA, né? Os adultos. E então, além dessas oficinas da Feira do Livro, tem os bate-papo com os autores, a contação de histórias, para eles tomarem conhecimento de todo o processo de produção editorial, né? E pensarem que também é possível, porque nós trabalhamos sob a perspectiva da autoria. Inclusive, a professora está aqui nas mãos com a primeira publicação do Ciranda Cultural, pelas próprias crianças, né? As próprias crianças que produziram, desenharam. Como é que foi esse processo? Isso. Este é o livro da coleção Ciranda Cultural, né? O primeiro. E foram crianças da Escola Augusto Ruski que fizeram. E o nome é Até Onde Vai a Imaginação, né? Numa oficina de produção textual, a gente trabalhou, nós somos mero mediadores, né, para estimular, deixar fluir a criatividade. Aí foi um processo muito rico de produção de desenhos e de textos, né? Por exemplo, vou ler um aqui, né? Mostra a natureza. E a Juliane, de 11 anos, diz o seguinte: pensei em coisas alegres. Os meus desenhos não podem ficar sem o sol. E o menino está admirando a beleza da natureza. Doutora, como tu acredita assim, que a educomunicação e que todo esse projeto, envolvimento das crianças e também do pessoal do EJA, né, nesse movimento de protagonismo e envolvimento com os livros, né, de ter esse acesso tão perto, assim, como tu acha que isso vai influenciar depois na carreira deles, vida adulta? Olha, nós temos histórias, né, de grandes escritores que trilharam esse caminho porque na infância tiveram um contato, tiveram um espaço para esse conhecimento, para desenvolver este conhecimento. Então, nós estamos plantando uma nova cultura, né? De levar feira de livro nas escolas públicas. E desenvolvendo parcerias com as professoras de português, professoras de literatura. Vocês viram aí no auditório onde está ocorrendo, né? Onde as crianças estão, as crianças e os adolescentes, vocês viram que tem as obras deles também, as produções durante o ano. São produções artesanais, mas é assim que a gente começa. Então, trazendo um autor de Santa Maria para autores de Santa Maria. Hoje o professor André, que trabalha com literatura fantástica, à noite a Maria Rita, a literatura infantil, que é da Oca Brasil, né? Eles se aproximam mais dessa realidade e veem como algo mais possível, né? Se quiser ajudar o projeto, é a possibilidade de doar livros também, né, para o Ciranda Cultural. Como as pessoas podem fazer? Sim, nós temos o site que chama-se Educom UFSM, porque o nome do programa onde o Ciranda Cultural está inserido é Educomunicação e Cidadania Comunicativa. Então, nós temos o site, temos o perfil no Face, Ciranda Cultural, e no 67 nós temos o laboratório Educom UFSM, né? Onde as pessoas podem encaminhar, doar ao longo do ano, e a gente faz essa distribuição, sorteios, né, juntamente com a Feira do Livro, na feira de 2014. Estou aqui com o professor André Cordenonce, que é a segunda vez que ele participa do Ciranda Cultural. André, como foi participar do Ciranda Cultural? O que tu falou com as crianças? Essa palestra, conta para nós. Então, pelo segundo ano a gente foi convidado e é sempre uma alegria vir aqui conversar com a galera. O que a gente conversou tanto ano passado quanto esse ano foi sobre a literatura fantástica, que é o gênero que eu trabalho, que é o gênero que envolve fantasia, ficção científica e terror. E é um gênero que as crianças e jovens gostam muito,
Então, normalmente, eles têm bastante ideias, eles consomem muito esse tipo de literatura, mas eles não... É muito difícil deles conhecer alguém que escreve isso. Porque aqui no Brasil, a maioria dos escritores reside no eixo Rio-São Paulo, e uma boa parte da literatura mundial ainda é desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos. Então, é uma oportunidade diferente para eles conversarem com alguém que escreve esse tipo de coisa que eles consomem todo o tempo, mas não conhece alguém que realmente faça aquilo, produza aquilo que eles estão consumindo. Consegue contar pra gente, resumir o teu processo criativo da escrita? E o que tu pensa, se tu já pensa na recepção deles depois? Eu não trabalho muito com a ideia da recepção, eu trabalho mais com a faixa etária. Quando vou escrever qualquer coisa, eu estabeleço qual é a faixa etária. Às vezes eu escrevo coisas mais infanto-juvenis, então tem que ter um cuidado de linguagem, de temas abordados. E mesmo que tu vai abordar um tema mais complexo, como que tu vai abordar ele. Ou às vezes eu escrevo para adultos e aí a tua liberdade é total. O que eu sempre trabalho, e o que eu acredito, que a gente chama de projeto de livro. Eu começo todos os meus livros sabendo o último parágrafo. É a primeira coisa, eu sei o que vai acontecer. Lá no final vai acontecer isso, por causa disso, por causa disso. E aí vou fazendo um movimento de backtracking, que a gente chama, vai voltando até o início. Então, sem isso eu não consigo chegar lá. E o movimento que, na verdade, principalmente na literatura fantástica, mas na literatura em geral, quando tu vai trabalhar com literatura de entretenimento, tu normalmente tem aquela coisa meio maniqueísta, né, do bem contra o mal. Às vezes, obviamente, não é sempre assim. Mas se tu vai pensar nisso, sempre tem 3 possibilidades. Ou o bem vence, o mal vence, ou dá empate. Então, na verdade, não tem como tu chocar muito o leitor no final com uma solução muito diversa. O que vai chamar a atenção, as pessoas vão gostar mais ou menos, é a forma de tu conduzir. E não o resultado final em si, porque no final você sabe que alguma coisa vai acontecer e vai ser mais ou menos aquilo ali. Então, esse processo é que eu acho interessante. No caso dos contos, eu trabalho fortemente, saibam disso, porque o conto acho que é interessante. Como ele tem muito pouco espaço para tu desenvolver, tu precisa estabelecer no final algo que chame atenção, que choque ou que perturbe o leitor de tal maneira que ele fique com aquilo na cabeça. E André, deixa então pra gente uma dica final aí pros jovens escritores, que tem muita gente com 13, 14 anos já escrevendo, né? Deixa uma dica aí para eles. Eu acho que o principal, principalmente quem está começando, é estabelecer projetos e finalizá-los. Por isso a minha dica sempre, para quem quer começar a escrever, é trabalhar com contos. Comece escrevendo contos, porque você vai ter um início, você vai ter um desenvolvimento, você vai ter um fim e você vai conseguir ver esse final. Se você começar fazendo algo muito grande, você não vai conseguir terminar. E normalmente, depois que você escreve o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto conto, é que tu percebe todos os erros que tu cometeu nos outros. Então você não tem como fazer isso com um romance de 200, 300 páginas, para lá no 6º, 7º que tu escrever, ver o que tu fez de errado. Então no conto é muito mais fácil. E os contos, existe um mercado brasileiro, para quem depois quer começar a realmente trabalhar, que absorve esses contos. E aí você vai começar a ter críticas externas, vai poder mostrar teu trabalho, receber esse feedback das pessoas. Então ele tem todas essas vantagens da escritura de contos. Obviamente, quando tu vai escrever um romance, ele é diferente. Tu vai ter que fazer outras coisas para escrever um romance. Mas é um exercício extremamente interessante você escrever contos antes de você partir para um projeto maior que é o romance. Principalmente para você estabelecer isso. Como é que eu escrevo diálogos, como é que eles se fundamentam, como é que eu escrevo a história, como é que eu estabeleço o clímax da história e dou um final para ela. Que isso normalmente é que a gente nota de escritores iniciantes os maiores problemas. Até o início vai indo bem, daqui a pouco não consegue desenvolver e chegar no final. E isso nos contos você consegue, ao construir contos você consegue estabelecer essas metas e acho que é um bom exercício. Vocês conferiram a reportagem sobre o projeto Ciranda Cultural, que teve sua última edição na Escola Olavo Bilac. E o nosso repórter, Pedro Barcelos, aproveitou para perguntar para o pessoal que estava por lá qual era o seu livro favorito na infância. E depois de conferir a enquete, vamos para o intervalo e na sequência teremos entrevistas e dicas de livros infanto-juvenis. Não perca! Qual é o teu livro favorito, o teu livro de infância? Um livro que tu tenha realmente gostado muito e que tu vai dizer, cara, esse é o meu livro da infância. Eu lembro muito da coleção Vagalume, é a coleção que eu vivia lendo na escola
E o que eu mais lembro é o Escaravelho do Diabo. Esse é o livro que eu mais lembro da infância, então, pra mim me marcou total. Toda a coleção Vagalume, na verdade, marcou muito a minha infância, que eu li quase todos, assim. Meu livro favorito, o nome dele é Ficar Triste Não É Ruim. Por causa que ele ensina quando as pessoas morrem, sabe? O jeito dele lidar, que chorar não é ruim e que as pessoas grandes também podem chorar, sabe? Que não é só as crianças que podem chorar. Eu gostei muito de Ana Terra. Ana Terra? Por quê? É uma história muito legal e eu olhei o filme também, foi bem legal e eu quero ler a nova versão agora. Harry Potter? Por que o Harry Potter? Porque eu achei legal a história, conta uma história muito massa dos bruxos, eu achei interessante.